Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade e graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 31 de outubro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Então, cara, hoje eu tô muito feliz, assim, até por uma avaliação, né, das minhas ideias, daquilo que eu tenho trazido como conteúdo aqui para os nossos vídeos, né? Por que eu falo isso? Você sabe que eu, assim como todos os nossos amigos, nossos irmãos de mídia independente, até mesmo a mídia tradicional, nós sempre fazemos aqui uma avaliação, né? Dos treinadores, né? A razão por que não deram certo, né? O motivo pelos qual eles chegam no Botafogo, o motivo pelo qual eles saem. Você sabe, né? Hoje, por exemplo, né? Atualmente o tema que eu mais vejo nas timelines ali como chama? Tem o nome, a página, né? A capa, né? A capa dos vídeos aqui, o que eu mais vejo é o seguinte: Arthur Jorge se declara ao Botafogo, Arthur Jorge quer voltar. É Arthur Jorge. Mas aqui a gente faz sempre uma conjectura, né? Porque a gente não sabe o porquê. Por que o Arthur Jorge saiu, né? Será que ele já estava prevendo algum desmanche no elenco? Qual o motivo? Então a gente vai fazendo as nossas conjecturas, as nossas avaliações. E uma das avaliações que eu fiz foi com relação ao Luiz Castro. Que o Luiz Castro, cara, foi o idealizador de todo o projeto, foi o que estruturou o projeto. Você sabe, o Luiz Castro foi o técnico que substituiu o Anderson Moreira, que era o técnico da Série B. Então o Luiz Castro chegou, a torcida muito confiante, né? Porque era o primeiro ano da SAF. A torcida também achou que seria aquele ano onde nós teríamos todos os melhores jogadores do mundo, porque o cara ia chegar. Porque assim, é um cara que você quer todo o dinheiro dentro do Botafogo. Se você pudesse, você ia querer todo o dinheiro do John Textor dentro do Botafogo. Mas não foi assim. E o John Textor explicava: nós vamos mudar um pouquinho, vou ouvir o técnico, vou ouvir como ele quer trabalhar, vou fazer uma quantidade de investimento. Quando chegar lá na segunda janela, se o Botafogo estiver numa posição assim, eu vou fazer um investimento mais forte, um investimento para qualificar o elenco. Ele fez realmente essa qualificação, mesmo o Botafogo não estando naquela situação, porque, como o Luiz Castro falava, né? Eu tô com o time de segunda divisão, eu não escolhi nenhum desses jogadores. Né? Você lembra, nós tínhamos o Chay. O Chay era o ídolo do Botafogo. Nós tínhamos o Erisson. O lateral, né? Daniel Borges, se não me engano. Daniel Borges. O Borges, alguma coisa. Tá até no Mirassol agora. Nós achamos vários jogadores ali. Então, o investimento precisava ser feito, a transformação precisava ser feita. E essa transformação foi feita gradativa. Aí o Luiz Castro começou a observar a estrutura, né? Eu falava muito dos campos do Espaço Lanier. Parece que a gente treina no estacionamento de supermercado, o campo é duro, os jogadores não aguentam, muitas lesões, e o Botafogo foi se estruturando também nessa parte, né, da infraestrutura, né? Então foi assim. E aí vem aquele ano maravilhoso do Luiz Castro, o início de 2023, aonde ele começa ali já com jogadores com um time mais reforçado,
né? E ele começa ali o trabalho. Só que antes do brasileiro, houve o Carioca. E você se lembra que no Carioca, cara, ele foi muito hostilizado, porque o time do Carioca não estava dando certo. E ele foi muito hostilizado. E ele falava, pô, eu nunca fui hostilizado dessa forma. Eu nunca fui tratado dessa maneira. Veio inclusive a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, ele foi convidado para ir para vários programas ali do Sport TV. E todo mundo que estava ali falava, pô, esse técnico aí entende muito. O Luiz Castro deu um show de entrevista, deu um show de comentário. E o Luiz Castro ali na dele, fazendo o trabalho dele. E eu fiz o seguinte comentário, cara, o Luiz Castro foi embora por causa da hostilidade da torcida. Ele falava, cara, eu nunca vi a minha família sendo ofendida dentro do campo. Eu nunca vi isso. Pô, a torcida vem para ofender a minha família, minha esposa, minhas filhas, né? Xingamentos e tal. E eu falava, cara, esse foi o principal motivo. Esse foi o principal motivo. E aí, por que eu estou falando isso? Cara, eu ouvi agora, e na íntegra, ali, a entrevista do Abel Ferreira. Do Abel Ferreira, porque ontem teve um jogo espetacular do Palmeiras contra a LDU. E o Abel Ferreira ali, e aí é onde eu quero chegar, né? Cara, existem pensamentos que são individuais, não é individual, mas tem origem na formação da pessoa, na origem da pessoa, né? O fundamento desse comportamento está diretamente ligado à origem da pessoa. E aí o Abel Ferreira, ao fazer um comentário de uma pergunta, ele falou, cara, olha só, eu sou uma pessoa muito família. Nós portugueses, ele falando assim, nós portugueses, nós temos muito a família, assim como os brasileiros gostam muito da família. Então, uma coisa eu faço, eu não gosto, porque perguntaram para ele como ele saiu, como ele conseguiu sair de Portugal para vir treinar um time no Brasil. E o pai dele falava, cara, não vai, fica aqui com a sua família, fica aqui com a sua família. E ele, como tem sonhos, né, ele saiu, veio para o Brasil. E ele falava, cara, uma coisa eu fazia com a minha família. Minhas filhas não vão ao jogo de futebol. Por quê? Porque eu sei como funciona a torcida dentro do esporte. Cara, é muita ofensa, é muita agressividade, né? E eu não queria que as minhas filhas saíssem de casa para ir aos jogos e serem afrontadas ali, serem hostilizadas pelos gritos da torcida, vendo o pai ser xingado disso, vendo o pai ser xingado daquilo. E aí eu lembrei daquilo que eu falava. Cara, o Luiz Castro sempre falava nas entrevistas dele, olha, eu nunca vi isso. Pô, ofenderam a minha família, o que a minha família tem a ver com o meu trabalho aqui dentro do Botafogo? E aí, até que um dia surgiu o tal telefonema. Eu já falei, se você ver meus vídeos, você vai ver que eu falei sobre isso. Pô, eu só estou trazendo isso aqui a esse assunto, porque agora a entrevista do Abel confirma aquilo que eu já falava lá, na saída do Luiz Castro. Muita gente fala, Luiz Castro se vendeu por dinheiro. Não, Luiz Castro não saiu por dinheiro, não. O Luiz Castro saiu por conta da hostilidade da torcida. Ele falava isso. Cara, eu nunca vi isso, a minha família sendo hostilizada no campo. Né? Se lembra da torcida? Ei, Luiz Castro, vai parar, parar. Ah, filha da pá, filha da pá. É filho daquilo. E aí um dia veio aquele famoso telefonema e ele foi embora. Bom, então esse é um assunto que eu queria trazer. Cara, Luiz Castro, e a torcida precisa aprender isso, cara. A torcida precisa aprender isso. Cara, hostiliza, mas não hostiliza a família. Você lembra, o goleiro Cássio saiu porque a torcida do Corinthians hostilizava a família do Cássio.
Aquele jogador William, que hoje está no Grêmio, se não me engano, foi hostilizado pela torcida do Corinthians. A família dele foi hostilizada pela torcida do Corinthians. Não faça isso, torcedor. Não é assim que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Hoje, a torcida do Palmeiras idolatra. Eu vi a entrevista aqui, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, dizendo para ele, poxa, o maior técnico da nossa história. É o maior técnico da nossa história. E ele falando também, né? E aí vem a diferença do Abel para o Luiz Castro. O Luiz Castro já com mais idade, com mais afinco, né? Aquele quadro familiar, não resistiu a essa hostilidade. O Abel não. O Abel resistiu porque tomou providências. Pediu, a minha esposa pode ir ao jogo com meus filhos, ele tem filhos homens, filhas mulheres, e ele falava, cara, enquanto meus filhos às vezes iam para o campo, as minhas filhas iam para o shopping, para não receber aquela carga de hostilidade vindas da torcida. Então, esse é o assunto que eu queria falar. O outro assunto, logicamente, é sobre o Botafogo, né? Vamos continuar a preparação, temos a preparação. Algumas notícias, parece que o Montoro vai terminar o seu tratamento na Argentina. Aí muita gente fica ali, entendeu? Cara, entenda uma coisa. Se não houver, por parte dos jogadores que estão ali, uma reação para alcançar ali a fase de grupo da Libertadores, cara, a nossa temporada já está perdida. Nós não vamos ganhar nada. Cara, você sabe o que é isso? Nós estamos torcendo para o Botafogo conseguir a fase de grupo. A nossa temporada já está perdida. Nós não vamos ser campeão de nada, entendeu? Vamos ficar cercando um, cercando o outro. É isso aí que vai acontecer com a gente. Então, não vamos sentar nesse detalhe. A barreira, Botafogo está fazendo sonho, o Texto está fazendo sonho. O Texto está querendo gastar dinheiro lá no exterior ao invés de gastar no Botafogo. Cara, Botafogo é uma parte do todo sonho do Texto. É um sonho nosso, integral, né? Do torcedor, integral. Mas não adianta você ficar assim. Primeiro porque você não vai mudar, porque o cara é dono. Eu já falei isso. Inclusive nos grupos de WhatsApp que eu tinha, o cara fala, a torcida não vai lá cobrar o quê, cara? Vai lá cobrar o quê? Vai chegar lá igual fizeram lá na época do Luiz Castro? Entraram lá no vestiário, o Vitor Sá ficou até assim, com a cara. Eu lembro, ele estava fazendo um tratamento na coxa, sentado na maca, quando a torcida entrou. Entendeu? O cara ficou branco. Aí o cara foi embora e ficamos com saudade do Vitor Sá. A sorte é que nós fomos campeões em 2024. Senão estaríamos lá lamentando a saída do Vitor Sá até hoje. Ou você não se lembra que até o Botafogo engrenar com a chegada do Arthur Jorge, nós ficávamos como sendo viúvas do Vitor Sá. Dizendo que o Vitor Sá não podia sair, que o Vitor Sá não podia isso. E eu falava, cara, mas vocês entraram lá, meteram o dedo na cara do Vitor Sá e o cara ficava lá branco. Porra, o cara fazendo um tratamento. Parecia até que o cara tava, andando como nós vemos aí, jogador em baile funk, em balada, em pagode. Pô, o cara fazendo o tratamento dele. Então, cara, precisamos entender isso. Então, a questão do John Textor aí. Espero, né? Todos nós esperamos, mas temos que esperar com paciência. Temos que torcer sim. Eu já falei que eu não vou a jogo por conta da minha saúde. Mas meu filho vai aos jogos. Ele tá lá, todo jogo ele tá lá, tá indo lá. Eu não vou por conta da minha saúde, eu fico muito nervoso, eu tenho que tomar muitos remédios, tá vendo? Ó. 2 bolsas de remédio, isso tudo é remédio. Aqui tem tudo, tem diabetes, tem insulina, tem remédio para pressão, remédio para isso, remédio para aquilo. Então eu não vou ao jogo, eu vejo de casa, mas fico muito nervoso também. Mas, cara, eu entendo determinadas situações. É o que o Abel falou ali. Ora nós vamos ganhar, ora nós não vamos, eu entendo isso, mas eu faço o meu trabalho, eu faço o trabalho correto.
o David Ancelotti também está tentando fazer o trabalho dele. Eu espero também que o David Ancelotti tenha aprendido nesses 2 jogos dos nossos rivais, né, tanto o jogo do Flamengo quanto ao jogo do Palmeiras, como é ali a beira do campo, cara, como tem que ser a beira do campo. Tem que ser enérgico, tem que chamar atenção. Cara, tem que tomar um cartão do juiz, xingar o juiz, meu irmão, tu apitou mal. Você não vê isso, né? Você não vê isso. Mas, cara, a nossa temporada é essa. Lá no final eu já falei, inclusive, vou botar aqui hoje os técnicos. São vários treinadores que tem ali. Você vai ver Martin Anselmi, você vai ver Carlos Carvalhal, você vai ver o Gerard Martino, você vai ver o Rui Vitória, o Bruno Victor, o Thiago Mota. Tem muitos treinadores ali que eu coloquei que poderiam ser os futuros treinadores do Botafogo. Inclusive, você vai ver também, ali quando eu boto aqui o perfil do treinador, ali tem as tacinhas que eles ganharam, né? Você vai ver que muitos desses treinadores têm muitos troféus e até em muitas ligas diferentes. Então, é possível você ter ali um treinador mais qualificado, né? Mais experiente de campo. Porque experiência de campo mesmo, o David Ancelotti não tem. Ele tem a experiência de auxiliar técnico. Como técnico principal, ele não tem. Então, seria interessante que o Botafogo tivesse, em caso de mudança de técnico, um treinador qualificado. Até meu filho fala comigo, pô pai, eu acho que o treinador tinha que ser campeão de Libertadores, tinha que ser alguém campeão de Libertadores, algum campeão de Mundial, algum campeão da Europa. Eu falo, cara, isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil, porque como você vai... Então vamos contratar de volta o Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho, né? Então nem sempre, por exemplo, o Arthur Jorge, o que o Arthur Jorge ganhou? Não ganhou nada. O que o Abel Ferreira ganhou antes de chegar no Palmeiras? Também não ganhou nada. Eles eram técnicos lá do Braga, né? Técnico do Braga. Tanto o Abel Ferreira quanto o Arthur Jorge. Então, nós precisamos de um treinador mais qualificado. Falou-se do Pedro Martins, mas eu fui ver, o Pedro Martins está empregado lá na Arábia. É muito difícil um técnico sair da Arábia. Muito difícil, porque ganha muito, mas pega aí, ele está no Catar, aliás. Pega aí e vê assim, vida dos jogadores do Catar, que você vai ver a vida que os caras levam lá, né? Eu vejo o cara falando, qual o presente você ganhou? Ganhou o Rolex. Qual o presente você ganhou? Ganhou uma casa. Qual o presente? Cara, eles estão sempre ali, não tem cobrança, e tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, dificilmente um treinador sai de um lugar desse e vem para um clube para permanecer, né? Porque vem para o clube para fazer de trampolim, vem. Mas a gente precisa aí de alguém que queira permanecer, alguém que queira realmente fazer o trabalho. E aí tem a possibilidade, Arthur Jorge não vai voltar tão cedo, Luiz Castro também não voltaria tão cedo. Eu vi todos os nossos amigos dizendo que aceitariam de volta, tanto o Luiz Castro quanto o Arthur Jorge. Eu também aceitaria, né? Mas precisamos de um técnico que seja capaz de permanecer no Botafogo pelo menos 2 anos. Mas para permanecer 2 anos tem que pagar, né? E aí o John Textor tem que se resolver. Cara, eu vou contratar por 1 milhão, mas se no futuro o cara der certo e pedir 3 milhões, eu vou pagar também. Porque, logicamente, mais vale pagar um comandante do navio do que pagar o marinheiro, né? Quem é que tu acha que ganha mais, o comandante ou o marinheiro? Então, é mais ou menos por aí, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Vamos estar na nossa preparação, o time está na nossa preparação para o jogo de sábado, de amanhã, né, contra o Mirassol. Vamos ver quem são os jogadores que estarão disponíveis, os relacionados, para que a gente possa, então, fazer aí o nosso comentário, fazer a nossa escalação, dar a nossa escalação do canal.
e aí podemos falar propriamente desse jogo. Então amanhã nós voltaremos para o nosso vídeo pré-jogo. Hoje eu falei isso, mais um desabafo, mas para lembrar de tudo que eu falei nos vídeos passados, em vídeos muito passados, eu mantenho a minha ideia de que o Luiz Castro saiu por conta da hostilidade da torcida. Esquece o dinheiro, cara. Ele não veio aqui para sair daqui por conta do dinheiro. O dinheiro influenciou em virtude dessa hostilidade que não ele só recebia, mas também a família dele. Tá? Então, cara, infelizmente. Aqui é sem mimimi. Cara, você é torcedor, você gosta, você é da torcida tal, da torcida... Vai aqui nos comentários e vai lá me xingar, meu irmão. Pode me xingar à vontade que eu não vou ficar chateado contigo, não. Mas eu falo a verdade. A verdade é essa. Quer o torcedor, queira, quer não. A mesma coisa eu falo, cara, cuidado para você não hostilizar de tal forma o John Textor a ponto dele abandonar o Botafogo e procurar um outro time. Ok? Então vamos manter aí a nossa tranquilidade. Um grande abraço, saudações alvinegras.